ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5. Pega a palavra, combatente. Lucas 6, de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima, os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está aqui presencialmente, escuta bem, você que está em casa. Essa palavra é poderosa, fala muito para nós. E uma parte que ficou muito forte para mim, que dizia assim, o texto diz: acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram? Jesus está perguntando isso para quem? Para os fariseus, pessoas que conheciam a palavra, entende? Quando ele diz isso, acaso não lestes, era até um insulto, ou seja, eles leram muitas vezes, eles conheciam essas palavras, inclusive muitos traziam nas franjas de suas roupas essas escrituras, esses escritos. Eles já conheciam de cor essa palavra. Mas Jesus faz um questionamento muito forte hoje. Acaso, versículo 3, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram? Muitas vezes conosco acontece a mesma coisa. Nós não lemos as coisas que são importantes. Ou até lemos, mas não entendemos. Ou não percebemos as coisas que são importantes. Os fariseus do tempo de Jesus, eles faziam uma leitura bem seletiva do passado, da Torá, do Antigo Testamento. Mas não sabiam ver o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Eles não conseguiam ver o cumprimento daquelas palavras, das profecias. Por quê? Porque eles leram, mas não entenderam. Eles leram e não deixaram cair no coração. E eu quero dizer para você, eu falava hoje para quem estava no retiro da comunidade, que toda transformação, que toda palavra, ela primeiro é proclamada, nós escutamos, e ela vem para onde? Para a nossa mente. Ela vem para a nossa mente. Depois é que ela cai em nosso coração. E por último é que ela se transforma em atitude. É um movimento bem simples. Não é porque eu ouvi que eu já vou fazer. Não, eu ouvi, eu entendi, aí depois eu permito ou não que aquela palavra desça para o meu coração. Porque senão acontece aquilo que a gente fala muito: entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. O que significa essa frase? Entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Eu explico para vocês. É ouvir e não deixar descer para o coração. Entendeu? Inclusive tem algumas coisas que a gente devia ouvir e deixar sair pelo outro ouvido, e não deixar descer para o coração. Fofoca, inveja, gente que está falando, que estão dizendo, que estão falando de mim, que vão falar isso. E isso a gente dá uma atenção danada, a gente escuta e não deixa sair pelo outro ouvido. A gente pega e deixa descer para o coração. Aí fica magoado, ressentido, pesado, deprimido. É assim ou não é? Vocês já perceberam? Ou seja, coisas importantes nós não deixamos descer para o coração. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas coisas que são verdadeiramente importantes, coisas que não têm importância nenhuma, a gente deixa descer para o coração. Aí vive magoado, vive chateado, vive ferido, vive pesado. Porque quando você está cheio de mágoa, você não prospera, você não cresce. É igual a pessoa que caiu na água
e está cheio de peso. Ou ele libera o peso ou vai morrer afogado. Porque aquele peso que está com ele vai fazer o quê? Afundar. É a mesma coisa quando eu estou carregado de mágoa. Ou eu libero ou eu afundo. Então presta atenção, que às vezes nós lemos, mas não entendemos. Às vezes nós ouvimos e não deixamos descer para o nosso coração. Porque o movimento comum da transformação é ouvir, entender, cair no coração e depois virar o quê? Uma atitude concreta. Pegar esse movimento. E isso daqui é muito forte, porque eles liam aquela palavra, eles leram a palavra. Jesus faz um questionamento que deixa eles encabulados, intimidados, porque muitas vezes nós também não lemos. Ei, muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas não lemos. Você já entendeu o que eu quis dizer? Nós não compreendemos. E aí a gente começa a usar a palavra de Deus como se fosse uma loteria. Já pensou? Você está numa depressão profunda. Pensamentos negativos. Pensamentos suicidas. Começando até a rezar: Senhor, eu não quero mais viver. Muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam por isso. Senhor, me tira. Senhor, eu quero morrer. Vocês já ouviram? Ou até já fizeram isso? Vocês conhecem pessoas que já disseram isso, que já até rezaram? E talvez você, num dia de grande angústia, já disse isso: Senhor, me tira, pode me levar. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Então, pensamentos suicidas ou pensamentos muito pesados sobre morte. Aí alguém diz assim: leia a palavra de Deus. Aí você vai pegar a palavra de Deus e vai utilizar como se fosse um sorteio. Senhor, que o Senhor me fale. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Isso é uma prática muito comum, não é? Preste atenção. Aí você abriu a Bíblia, caiu. Alguém tem Bíblia aí? Se tem, abra. Lucas capítulo 17, versículo 2. Você estava mexendo na palavra: Senhor, eu quero morrer, Senhor. Aí você abre: seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Era para eu morrer. Você entendeu? Não é assim que se lê a palavra. Se você entender a palavra desse jeito, como a loteria, o que é que vai acontecer? Entende? Você vai entender. Era isso que Deus queria de você? Diga para mim. Claro que não. Fale. Não era isso que Deus queria para você. Por isso que é muito importante, senão a gente vai ficar igual aos fariseus. Você lê, mas você não entende, você não atualiza, você não traz para a realidade. Nós podemos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Interpretá-la fora do magistério ordinário da igreja. E eu lhe digo que isso é muito perigoso, como você viu agora. Se você faz desse jeito: Senhor, eu morro ou não morro? Aí vem a palavra: eita, era para morrer. Não, não é. Se você pegar um trecho isolado, sem entender o que está falando, não vai falar nada para você. Pelo contrário, vai fazer você se perder. E eu digo para você, esse mês de setembro, vocês sabem que é o mês da Bíblia aqui no Brasil. E é providência, porque nós aqui todos os dias, e eu utilizei exatamente essa inspiração, esse é o evangelho de hoje, não do domingo. Esse é o evangelho do sábado, de quem participou da missa pela manhã. Então esse é o evangelho de hoje. E isso daqui é forte, por quê? Porque nós precisamos dar a verdadeira importância à palavra de Deus em nossas vidas. Porque a palavra de Deus transforma, é a espada do Espírito. Num grande combate, nenhuma arma é tão forte quanto a palavra de Deus. Num grande combate espiritual, emocional que você estiver vivendo, nenhuma arma é tão forte como a palavra de Deus. Agora, ter a arma e não saber usar é a mesma coisa de nada. Entenderam? E isso daqui fala para nós. É importante estudar a palavra de Deus, apoiados no magistério, o catecismo da igreja. Aproveito para abrir essa palavra hoje sobre a interpretação da palavra, porque durante todas essas noites eu tenho falado sobre o evangelho do dia. Eu tenho trazido informações importantes, talvez uma reflexão diferente das que você escutou na igreja e etc. Mas todas essas reflexões eu preparei. Eu ouvi o que é que o Papa dizia, eu ouvi o que é que a igreja do Brasil estava dizendo, e depois eu começava a fazer o quê? Uma palavra própria.
uma nossa identidade, mas sem perder exatamente o sentido principal. Por quê? A Bíblia precisa ser interpretada, mas de uma forma abrangente. Tem, por exemplo, o sentido literal da palavra de Deus, que é tomar, muito obrigado, que é tomar literalmente aquilo que o texto diz. Esse é o sentido literal, expresso pelas palavras e que é descoberto por uma ciência chamada exegese bíblica, que é um estudo, é uma ciência. Se estuda sobre isso, segundo determinadas regras de interpretação. O que é isso? Essa parte de exegese bíblica é o sentido literal. No sentido literal do que está escrito. Quer dizer que é só assim? Não, não é. Esse é o sentido literal. A partir dele, eu vou começando a ver outras coisas. Temos também o sentido espiritual da palavra de Deus. Quando eu falo da exegese, é exatamente o sentido histórico, porque a Bíblia, com essa coleção de livros, não é? Ela foi escrita em tempos diferentes. E é preciso entender o contexto histórico daquela palavra. E aí, eu tenho o sentido espiritual. O sentido da palavra, que sentido a palavra de Deus dá à nossa vida. Por exemplo, esse sentido pode ser alegórico. Ligar o fato bíblico com Cristo. É fazer essa ligação do Antigo Testamento com a vida de Cristo. É o que Jesus fez agora. Jesus faz exatamente um sentido espiritual. Mas Davi não fez isso? Aí ele liga a ele. Ligar a Cristo. Pode estar, por exemplo, na água do Mar Vermelho. O batismo, a libertação, sabe? A liberação do mal. A água do Mar Vermelho que se abriu por causa da vara de Moisés, que eu posso significar a cruz de Cristo, que abriu a passagem. Vocês estão entendendo isso que eu estou explicando para vocês? É importante entender esses significados e trazer para Cristo. O cajado de Moisés, a cruz de Cristo, que abriu o caminho para a salvação. Então esse movimento é importante, porque os soldados afogados no mesmo Mar Vermelho, uma alegoria ao pecado, que mata, e assim sucessivamente. Esse sentido é verdadeiramente o sentido que nos remete a Cristo, trazer aquilo que está na palavra. Então, um sentido histórico, um sentido cristológico, preste atenção, e outro sentido é o sentido moral. E o Senhor me trazia essa inspiração de falar isso hoje, até porque nós estamos também no retiro da comunidade, e principalmente que eu sei que no sábado são os mais fiéis também combatentes que ficam, para que a gente possa abrir a nossa visão para a palavra de Deus, para a gente não ter a palavra de Deus como uma loteria, ou como um horóscopo, que eu vou lá consultar para ver no que é que vai dar. Deixa eu ver aqui na sorte. Parou a roleta aqui? Parou aqui? Não. A palavra de Deus é algo que eu devo usar todos os dias, que eu devo mergulhar todos os dias, que eu preciso crescer todos os dias nessa palavra. Existe também o que eu vou dizer para você, que é o sentido moral, que reside no fato de que a Bíblia nos ensina como devemos proceder moralmente. Ela nos dá princípios morais, entende? Os mandamentos. Como eu devo proceder? A coragem de Moisés em enfrentar o faraó, isso é um princípio moral. Tenha a coragem que Moisés teve. A murmuração do povo de Israel, que não queria obedecer à palavra de Deus. O chamado do povo à confiança. Virtudes morais que se manifestam através dos fatos que foram narrados. E essas virtudes são o quê? Exatamente os nossos princípios. É aquilo que nós falamos de princípios. Quem é fiel a princípios, alcança promessas. E hoje você está aprofundando isso. Que princípios é esse que fala? Exatamente os princípios da palavra de Deus. Aquilo que são sentidos morais, de como deve ser moldado o nosso caráter, de como nós devemos proceder. Preste atenção. E o sentido analógico, que é o quê? Aquele que aponta para o céu, para a salvação eterna. Por isso a leitura da Sagrada Escritura sempre conduz ao céu. Lembre disso. Sempre conduz para frente
e para o alto. Esse é um movimento muito forte. Por que eu quis fazer hoje, nesse dia, essa catequese? Hoje foi diferente porque foi uma catequese sobre a interpretação da palavra de Deus. Porque os fariseus faziam uma leitura seletiva. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Precisamos também interpretar no sentido amplo da nossa vida. E aí, quando permitimos, e agora eu saio dessa parte que expliquei para vocês, para dizer, a palavra de Deus, quando aplicada em nossa vida, ela gera uma transformação profunda, de dentro para fora. Ela muda o nosso interior. Lembra que eu disse que a gente escuta, depois vem para cá? E de fato ela gera uma metanoia, que é o quê? Uma mudança de mentalidade. E eu começo a agir diferente. E eu começo a fazer as coisas diferentes. E aí eu saio e eu tiro o espírito de farisaísmo, como está tão em voga hoje, nesse tempo. Apegado à lei e não à justiça. Mas isso é porque tem que ser desse jeito. Não pode isso. Vocês já perceberam até nos influenciadores católicos assim. Tantas coisas que não pode. Eu fico imaginando Jesus vendo isso hoje. Porque não parece. Entendeu não? Não é assim a catequese de Jesus. Perceba, será que era a catequese de Jesus ou dos fariseus? Eu fico vendo. Quem o católico não pode. Eu não sabia que era assim. É tipicamente o fariseu, não é? Pode perceber. Mas não pode fazer isso. Mas não pode no dia de sábado. Mas não pode fazer assim. Mas não pode fazer desse jeito, não. Não pode. Eu quero dizer para você, a boa nova, ela é sempre atual. Porque Cristo é sempre atual. Perceba que a palavra de Deus, ela ultrapassa e perpassa os tempos. Ela passou séculos, milênios, e ela continua sempre atual. Então, permita que a palavra de Deus transforme a sua vida hoje. Mude a sua vida hoje. Porque o dia da tua salvação é hoje. O melhor dia da sua vida é hoje. Então, permita que o Senhor entre. Permita que a palavra do Senhor te guie no combate, para que você não fraqueje. Ela é a espada do Espírito. Ela vai ser guia. Lembre-se, quando eu não entendo, quando eu uso como loteria, ela vai me guiar de forma errada. Quando eu sei, quando eu sou acompanhado, quando eu cresço na palavra de Deus, ela se torna o quê? Guia para a minha vida. Amém?